Para o teu cliente te valorizar mais, você tem que agregar mais valor na vida dele. Você tem que ser mais relevante. Você tem que resolver novos problemas. Porque simplesmente chegar para o empresário: oi, tudo bem, eu faço tua folha e teus impostos. A maioria dos empresários não tem isso como prioridade. Agora, se você ajuda ele a pagar menos impostos dentro da lei, se você ajuda ele a se preparar para a reforma tributária, se você ajuda ele a melhorar a gestão, ele não se sentir mais sozinho, ser um mentor para esse empresário, ele vai estar disposto a pagar mais caro. Se você realmente tem uma contabilidade segmentada, você tem diferenciais competitivos para entrar forte no mercado, se destacar e ter muitos clientes, escalar, né? A contabilidade segmentada, o contador, aquela contabilidade pode escalar o serviço deles. E diferencial competitivo é delta T. O que é delta T? Variação de tempo. Em algum momento, os seus outros concorrentes, competidores, vão copiar o seu diferencial competitivo. Então não existe um diferencial absoluto para sempre, perene. Você tem que estar sempre inovando. Isso que faz o empreendedorismo contábil ser tão desafiador e tão excitante também. Seja muito bem-vindo ao podcast do Meu Marketing Contábil, o podcast que ajuda você, contador, a elevar o nível do seu negócio contábil. Meu nome é Thiago Francisco, host desse podcast e diretor da agência Meu Marketing Contábil. E hoje nós vamos tratar os 3 principais diferenciais competitivos para alavancar o seu negócio contábil. E para tratar desse assunto indispensável, eu trouxe aqui comigo uma pessoa que mudou o conceito do que é contabilidade. É um dos maiores influenciadores do ramo, com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. É um mentor de mais de 5 mil contadores e agora vai ficar fácil identificar. Ele é também criador e idealizador do movimento Contabilidade Consultiva. Estou aqui com Pedro Neri. Que prazer ter você aqui na nossa agência, Pedro. Prazer meu, Tiagão. Que bom ter aqui na sede de vocês. Estou impressionado, inclusive, com o tamanho da equipe, com a estrutura que vocês têm. Está explicado o ótimo trabalho que vocês fazem há tantos anos no mercado contábil. E é uma honra poder estar com você. Que bom. E eu vou trazer um assunto interessante aqui. Um assunto não, um acontecimento interessante. Eu conheci você por acaso. Já conhecia você, lógico, nas redes sociais, né? De muito tempo, na verdade. Porque eu estou no mercado há muito tempo. Conheci você no Fire da Hotmart. Mas foi por acaso, né? Verdade. Porque eu estava lá, né? Estava lá para ver as palestras dos marqueteiros aí que nós temos no Brasil, que são muito bons, né? Lendo online lá, né? Para ver qual a próxima palestra que eu vou tal. E de repente lá, Pedro Neri. Falei, caramba, o Pedro tá aqui, não é possível, cara. Legal, cara. Então isso caiu de paraquedas, né? E aí não sei se você se lembra. Lembro, claro. Mas sentei lá na primeira cadeira e falei, eu preciso ver o que esse cara tem para falar. E aí você falou do modelo de negócio seu ali para aquele público, né? Que foi muito legal, foi uma palestra muito interessante e fez bastante sentido aí para mim. E foi no momento que eu te conheci realmente, a gente trocou contato, foi no momento que eu conheci pessoalmente, então foi muito bom. Que bom, cara. Aquele foi um momento muito especial para mim, porque há alguns anos eu ajudo contadores a crescerem e o evento da Hotmart é um evento para outros educadores na internet. Eu estava justamente contando como a gente faz para mobilizar tantos contadores e poder falar com aquele público foi um orgulho para mim. Que bom que você estava nesse momento tão especial para mim. Legal, que bom. E Pedro, eu tenho uma outra pergunta aqui, muito interessante. Mas antes de entrar nos diferenciais, né, que a gente vai falar aqui, os diferenciais competitivos reais para contabilidade, a gente trabalha com marketing aqui, a gente atende muita história de contabilidade, e todas as reuniões que a gente faz, a grande maioria dessas reuniões, os contadores não estão preparados com realmente diferenciais competitivos, né? E isso é uma coisa que, para nós, que somos do marketing, né? A gente precisa de um diferencial competitivo para comunicar. É aquele que chega aí para mim, nosso diferencial é o atendimento. Isso não é um diferencial competitivo. Pode ser um diferencial, né? Mas não é um diferencial competitivo. Para a gente usar e comunicar isso, né? O que você me fala da importância desse tema, né? Desse assunto que a gente veio trazer aqui? Eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente poderia tratar na contabilidade, porque, no final das contas, para o empresário contábil crescer, ele precisa ser capaz de atrair a atenção das pessoas. A gente está numa geração que nós somos chamados a atenção o tempo todo pelas redes sociais, por vídeos e imagens, por problemas da nossa empresa contábil, os nossos funcionários, nossos clientes. Como fazer para alguém prestar atenção no que a gente fala? Para a gente coletar a atenção das pessoas, tem que ser algo que gere interesse nelas. Sim. Não adianta o contador chegar, oi, tudo bem? Eu sou um contador e o meu diferencial é entregar a folha de pagamento no prazo. Cara, isso não é um diferencial, isso é entregar o básico. Sabendo que o básico bem feito, ele agrega valor, sim, mas para você fazer essa pessoa, deixa eu saber mais sobre esse contador, eu preciso fazer com que ela atraia em mim outros sentimentos, outras ideias. É totalmente diferente de um contador falar, oi, tudo bem? Meu nome é João, sou contador especializado em academias de ginástica, aqui em Jundiaí, e eu ajudo as academias a aumentar seus lucros. Você quer conversar para saber mais sobre isso? Caramba!
olha só como é diferente. Eu estou me posicionando, levando esse empreendedor de uma área específica de academias a ter mais lucro. Pô, chamei mais atenção do que aquele contador. Eu sou contador, você quer tocar de contabilidade? Então, ter diferenciais competitivos é muito importante. Para fechar esse raciocínio, eu aprendi que diferencial competitivo é delta T. O que é delta T? Variação de tempo. Em algum momento, os seus outros concorrentes, competidores, vão copiar o seu diferencial competitivo. Então, não existe um diferencial absoluto para sempre, perene. Você tem que estar sempre inovando. Isso que faz o empreendedorismo contábil ser tão desafiador e tão excitante também. Legal. Para nós é importantíssimo, né? Ter esses diferenciais e a gente muitas vezes direciona o contador. E é uma coisa, sabe, interessante que acontece? A gente, nessas conversas que a gente tem com o cliente, na reunião de briefing, na reunião de onboard, a gente acaba ajudando o cliente a identificar. Na verdade, ele até tem, né? Ele já tem o diferencial competitivo, porque eu falo, pô, mas então por que você tem tantos clientes? Por que dá certo? Né? Tenta levantar isso no seu dia a dia, o que você entrega, entenda realmente, porque com certeza você tem um diferencial competitivo, mas ainda você não trabalha isso, né? Não sabe trabalhar isso ou não tem isso muito bem esclarecido. E nas nossas reuniões a gente consegue extrair isso dele, né? Na verdade ele já tem, a gente só consegue ajudar ele a comunicar melhor, né? Extrair e com certeza comunicar aquilo. Se me permite ter uma reflexão, aí a importância, Thiago, da gente ter uma agência de marketing especializada na nossa área. Porque só de ser atendido por ela, você já consegue enxergar pontos cegos. O que são pontos cegos? São áreas que a gente não consegue enxergar sobre isso. Talvez o negócio contábil não cresça porque eu não tenho um diferencial competitivo realmente relevante. Ou talvez eu até tenha, como você bem colocou, mas eu não estou sabendo comunicar isso para as pessoas que estão comigo. Às vezes uma empresa especializada num segmento, eu mando muito bem naquele assunto, mas eu não estou falando com as empresas do mercado sobre esse assunto. E por isso é tão importante ter uma agência especializada que entende o mercado contábil e vocês crescem há tantos anos por conta disso, né? Essa especialização. Sim. Tem uma outra pergunta que é muito interessante, tem muito a ver com isso também. O mercado contábil ainda, né, isso vem mudando com toda certeza, mas ainda disputa muito preço. Isso é uma realidade. E você, né, com seus programas, sua mentoria, você direciona o contador de uma outra forma, inclusive porque quem só briga por preço cai muita margem de lucro. Você direciona né, isso ajuda na lucratividade. E como, né, eu queria entender um pouco mais, como que você ajuda eles a, né, mudar essa chave, parar, né, de pensar só em preço, né, e competir através só de preço e ajudar ele a aumentar os lucros e conquistar outros clientes também, mais clientes. Esse é um excelente ponto, Thiago. E há muitos anos os contadores vivem uma queda livre nos preços da contabilidade. A gente empreende há 23 anos, 24 anos agora, e quando eu comecei, o menor preço que eu cobrava na minha empresa era um salário mínimo. Uma empresa pequena, prestadora de serviços, 3 funcionários, 4 funcionários, um salário mínimo, um salário era o preço que a gente cobrava. Caramba, como tá difícil hoje cobrar um salário mínimo de uma empresa desse porte. Sim. Em algumas cidades, você tem essa empresa pagando 200, 300 reais de contabilidade. Até um convite para quem está nos acompanhando aqui nessa live, depois comenta aqui, bota nos comentários, quanto uma empresa dessa, prestadora de serviço, pequenininha, paga na tua cidade média. O fato é que nós estamos vivendo uma desmonetização dos serviços contábeis. A contabilidade que no passado tinha um preço maior, ela foi caindo. Isso acontece porque nós temos novos competidores oferecendo produtos e serviços mais baratos. Especialmente as contabilidades digitais e contabilidades online, que são aquelas contabilidades de baixo custo, que entrega só o basicão, só a conformidade e que estão dispostas a cobrar mais barato. A tecnologia permitiu que esse tipo de empresa surgisse e que ele atende com um nível mínimo de qualidade, mas atende. E aí, como lidar nessa situação? Nessa situação, você precisa lidar com diferenciação. Para o teu cliente te valorizar mais, você tem que agregar mais valor na vida dele. Você tem que ser mais relevante. Você tem que resolver novos problemas. Porque simplesmente chegar para o empresário, oi, tudo bem, eu faço tua folha e teus impostos, a maioria dos empresários não tem isso como prioridade. Não vai que vai mudar o jogo dele. Agora, se você ajuda ele a pagar menos impostos dentro da lei, se você ajuda ele a se preparar para a reforma tributária, se você ajuda ele a melhorar a gestão, ele não se sentir mais sozinho, ser um mentor para esse empresário, ele vai estar disposto a pagar mais caro. Porque tem gente que quando vai no supermercado compra o extrato de tomate baratinho, ralinho, e tem gente que vai no supermercado e compra o extrato de tomate pomodoro italiano concentrado. Sim. Então, não tem certo ou errado nessa história. Tem o contador definir que tipo de extrato de tomate eu vou vender. Se eu vou vender o baratinho ou mais caro e defender esse posicionamento. Então, o que a gente faz para o contador, através desse método da contabilidade consultiva, é ensinar para o contador estratégias práticas de como agregar valor na relação para o empresário e justificar cobrar mais caro. Legal. Muito bom. A gente cai naquela, né? Os empresários, eles têm a visão que contabilidade é tudo igual, né?
muitos ainda têm, mas porque realmente a contabilidade sempre foi tudo igual durante muitos anos, né? Então, é por isso que o empresário tem essa visão. A culpa não é do empresário, né? A culpa são dos contadores, né? Então, é por isso que a gente defende no movimento, Thiago, e para mim é uma oportunidade que você está me dando agora nesse podcast de levar essa mensagem para mais e mais contadores, de que a gente precisa ressignificar o contador, ressignificar o que é ser contabilidade. Legal. Porque por décadas no Brasil, o contador era aquele cara visto como um guardião do governo, um fiscal do governo. Tanto é que muitos empresários falavam e falam: caramba, não vou mandar meu extrato bancário para você não? Por que você quer ver meu extrato bancário? Você vai mostrar isso para o governo? O empresário não entende que essas informações já estão nas obrigações acessórias do banco e é justamente o contador que vai proteger para que aquilo chegue da maneira correta. Sim. Então, precisamos fazer uma mudança no significado do que é ser contabilidade. Contabilidade é sobre sucesso. Contabilidade é sobre lucro e liberdade. E essa nova postura dos contadores é o que defende o nosso movimento da contabilidade consultiva. Contadores que deixam de se colocar na posição de vítima, uma posição de ficar sempre atrás e passam a tomar a frente, passam a ser protagonistas, passam a agregar valor. Então, o que a gente faz aqui agora é defender essa bandeira e levantar mais uma vez, e obrigado pela oportunidade. Muito bom. Vamos entrar agora para os diferenciais, realmente os diferenciais competitivos, né? Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto, mas antes deixa eu fazer um CTA aqui. Você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, ativa o sininho para ficar por dentro e receber a notificação de novos vídeos como esse, para ajudar vocês contadores a se desenvolver. Então vamos entrar nos diferenciais competitivos. O primeiro diferencial que eu trouxe aqui, né, contabilidade segmentada como solução, né, e como diferenciação. Nossa agência, Meu Marketing Contábil, é uma agência segmentada. Nós temos 16 anos de mercado e nós sempre fizemos isso, né? Sempre fizemos marketing para contabilidade, só para contabilidade. Então eu comunico esses diferenciais de ser segmentado durante muitos anos, todo dia, eu só falo sobre isso toda hora. Então eu sei, né, a importância de uma contabilidade, contratar uma agência segmentada, os benefícios que ele tem em nos contratar e não contratar uma agência que atende qualquer segmento, né? Eu posso listar centenas aqui para você. Mas eu quero saber de você, que está na área contábil há muito tempo e conversa com contadores o tempo todo também. Quais os diferenciais, né, de uma contabilidade segmentada para você? A contabilidade consultiva, entendida como esse movimento do contador buscar agregar mais valor, uma das formas mais potentes de um contador agregar mais valor, ele sendo segmentado pela atividade econômica do cliente. Porque uma empresa segmentada, ela entende melhor o cliente. Ela entende melhor a cabeça do dono do negócio. Ela entende melhor como aquela empresa ganha dinheiro, ou melhor, faz dinheiro ou perde dinheiro. Ela entende melhor que tipo de profissional ela contrata. Muito mais do que o contador geralmente lida de qual a convenção coletiva de trabalho, qual é o CNAE, qual é o CFOP, qual é o NCM, muito mais do que só a parte da conformidade, mas é como se ganha dinheiro, como se perde dinheiro nessa parada. E para o empresário, na ótica do empreendedor, também é muito melhor ter um contador especializado. É muito melhor ele falar com alguém que entende da realidade dele e que ele pode conversar sobre negócio do que alguém que está ali só para ficar preenchendo formulário e entregando obrigação para o governo. E esse movimento de segmentação que está acontecendo na contabilidade é um movimento que aconteceu muitos anos atrás com a medicina. Eu, quando era mais jovem, antigamente você tinha muito o conceito do médico de família. Tinha lá um médico que ele ia na casa das pessoas e atendia todo mundo. Atendia as crianças, atendia os vovôs, atendia a mãe grávida, atendia o pai, ele resolvia tudo. O que aconteceu com a medicina? Com a evolução da tecnologia, você começou a criar sub-áreas da medicina em que cada uma cuida de uma dor específica. Você tem médicos especializados em diferentes partes do corpo, em diferentes situações. A ponto que, se hoje você tem um filho e ele está passando mal, suponha que está com uma dor no estômago, você tem duas opções: ou eu levo para um clínico geral, ou eu levo para um gastro, um médico do estômago. Quem você escolhe? Sim, o gastro. O especialista. Você vai pegar o especialista. Você está com um problema de visão. Como eu e você usamos óculos, né? Você vai procurar o clínico geral ou o oftalmologista? Sim. O oftalmo. Então, quem é mais valorizado? O especialista. Quem tende a ganhar mais dinheiro, inclusive, a cobrar mais caro? O especialista. O cliente prefere falar com especialistas. Inclusive, isso ativa um gatilho mental, que é uma forma de comunicação com o cérebro das pessoas muito potente, que é o gatilho mental da autoridade. Quando você está falando com algum especialista, o outro lado entende aquilo, percebe a autoridade e está disposto a pagar mais caro. Então, para mim, uma das principais dicas que eu posso dar para um contador é:
Posicione-se como especialista diante do seu cliente. Quer dizer, Pedro, que eu agora vou ter que segmentar ou nichar também, chamar dessa forma, né, a minha empresa para só atender algum determinado atividade econômica? Não quer dizer isso. Você pode ter vários segmentos diferentes da sua empresa. O que eu estou defendendo é, se você estiver diante de um escritório de arquitetura e você sabe bem como atender esse escritório de arquitetura, você entende o dado do fator R, você pode falar, olha, eu sou um empresário contábil, eu atendo escritório de arquitetura, eu sou especializado nessa área, eu posso te ajudar. Só de você comunicar isso, você já aumenta a percepção de valor do teu cliente e faz com que ele esteja mais propenso a te contratar e te ouvir. Eu acho que a segmentação é sim um dos principais diferenciais competitivos. E para fechar o raciocínio, Thiago, eu organizo um grupo chamado Master. Esse grupo reúne mais de 170 empresários contábeis que faturam mais de 3 milhões de reais por ano cada um deles. Só 2% dos contadores no Brasil faturam mais do que 3 milhões por ano. Então é um grupo bem avançado, dos maiores do Brasil. E a gente faz pesquisa e desenvolvimento lá dentro. A gente estuda esses membros do Master para entender o que está acontecendo com eles. E nós percebemos que membros do Master segmentados, que têm segmentos de atuação mais específicos, eles crescem mais rápido do que os membros não segmentados. Membros do Master, contadores que faturam mais de 3 milhões, segmentados, têm ticket médio e margem de lucro maior do que quem não é segmentado. Ou seja, nós começamos a ter base estatística para chegar na conclusão. É melhor você ser segmentado, porque você conquista mais cliente e ganha mais dinheiro do que você ser um generalista. Legal, muito bom. Que dado importante, que dado, né, comprova realmente, né? Porque contra dados, né, não tem argumentos. Então, muito bom mesmo, Pedro. Que legal. Você tem algum caso de um escritório, de uma contabilidade que era uma contabilidade tradicional e que acabou sendo mudou para contabilidade segmentada em algum segmento e acabou se desenvolvendo, dando certo? Você tem algum cliente assim ou não? Lá no Master são muitas empresas contábeis, para citar alguns. E são pessoas muito queridas que, para mim, são grandes inspirações para mim. Por exemplo, o Paulo Neto, da Anexo Contabilidade, uma empresa contábil lá de Salvador. Ele é especializado, olha só que interessante, Thiago, em alta gastronomia. Ele atende restaurantes de alta gastronomia. Então ele está num nível adentro ainda, talvez. É o nicho talvez. do nicho. É o nicho legal, de serviços de food service, que eles chamam, né? De alimentação, mas de restaurante caro. Caramba. Então, se você algum dia for a algum restaurante e você pagar mais caro, essa nota fiscal foi lá para o sistema contábil do Paulinho. Anexo. E veja só, quando o Paulo vai numa reunião, o que ele faz na reunião? Ele já chega sabendo qual o CMV, qual o custo de mercadoria vendida. Ele chega sabendo quanto o garçom tem que vender por mês. Ele chega sabendo quais são os produtos que têm mais margem de contribuição. Ele chega trazendo a estratégia toda pronta, porque esse cara entende muito do negócio. Ele sabe quais são os insumos, ele sabe qual é o preço médio, ele entende muito. Então ele vai conversar com o dono do restaurante, ele dá uma aula. Não tem como um dono do restaurante parar na frente do Paulo e falar, cara, eu preciso de você como contador. Eu não posso continuar com o meu contador generalista. Exatamente. Porque eu só falo ao meu contador para fazer o meu imposto de renda, ele só manda notícia ruim? É o mensageiro do coisa ruim? Não, cara, eu quero falar com você, que está me ajudando a precificar, que está me ajudando a ganhar dinheiro. Nós temos também, por exemplo, a For Doctor, uma empresa lá no Master especializada em médicos. Eles só atendem médicos, profissionais da saúde. Legal. Eles atendem mais de 4 mil médicos. Olha só, uma empresa gigante, uma das maiores empresas do Brasil. Especializados em médicos, eles sabem tudo do médico. Então, quando o médico vai para o hospital, eles já criam um book de documento. Olha só, você precisa dessa certidão, dessa informação. Ele resolve problemas específicos do médico, coisas que só eles entendem pela convivência. Nós temos, por exemplo, o Rafael, ele fez uma palestra no nosso último encontro do Master, que ele atende incorporadoras, construção civil. Então ele sabe exatamente tudo o que acontece com a construção civil. Como é que eu faço patrimônio de afetação, o regime especial de tributação que eles têm, como é que eu cuido lá da contabilização pelo POC, como é que eu faço a diferença da contabilização, devolução pela obra. Então, está claro que o contador segmentado, ele agrega muito mais valor para o cliente e faz o cliente querer pagar mais caro. Agora, não dá para o contador entregar mais do mesmo e querer ganhar mais. Exatamente. Porque a guia do Simples Nacional, o DAS, que sai do sistema contábil de um contador, é igualzinho o DAS que sai da contabilidade online. Igualzinho, não tem marca. A folha de pagamento, o evento social, S1200, é igualzinho. Se a gente não diferenciar pela forma de transformação que a gente faz para o nosso cliente, o relacionamento proativo, a educação que a gente traz para ele, vai ficar difícil cobrar mais caro. Olha só que interessante, né? A gente atende, né, muitas contabilidades aqui, já falei, e eu sou um grande defensor, né? Eu já fiz muitas contabilidades segmentar, né? Influenciei isso, porque eu acredito muito nisso também. Você acabou de falar, né? Material de apoio, né? Se você consegue segmentar, nós temos aqui um material de apoio. Nós somos uma agência segmentada, a gente presta serviço de marketing só para contabilidade. Então, eu te mostrei agora um pouco do nosso processo. A gente entrega algo muito além do que outra agência, porque a gente entende do segmento. Eu entrego todo o material de apoio comercial, né?
para o contador saber qual que é o processo que ele deve seguir, quais são as etapas, que mensagem ele deve enviar para o cliente dele, quanto tempo ele deve dar o retorno ou não. A gente tem um funil de vendas preparado. Esse sistema que nós desenvolvemos, que nós temos um CRM próprio para contabilidade, foi baseado na necessidade. Se eu não fosse uma agência segmentada, eu não conseguiria ter esse diferencial. Uma agência de qualquer segmento, né, uma agência genérica, ela não tem um porquê ela ter. Ela não vai conseguir desenvolver isso para um cliente só. Eu consigo porque eu tenho vários clientes do mesmo segmento. Então, isso é muito bom e isso ajuda demais. Eu costumo dizer também, Pedro, que segmentar a gente rompe barreiras geográficas, né? Porque a gente tem uma contabilidade aqui. Eu sou de Limeira, né? Nós estamos em Limeira. Eu tenho uma empresa em Limeira e tenho uma contabilidade geral. Eu tenho um restaurante em Limeira, né? E eu tenho um contador aqui hoje em Limeira. Por que eu trocaria por um outro contador lá no Espírito Santo, lá em Vitória do Espírito Santo? Se é um contador tradicional, uma contabilidade tradicional. Se for uma contabilidade segmentada que me traga todo esse outro material, um serviço mais avançado, um serviço mais a fundo, que me ajude como empresário, com certeza eu iria, né? Então, o mesmo serviço longe, eu não vou contratar, mas um serviço diferente, em outro estado, em outro lugar, eu consigo contratar. Então, a contabilidade segmentada, ela rompe a barreira geográfica. Perfeito. Né? Perfeito. Então, muito legal. Tem uma outra pergunta muito importante aqui também, né? Que os contadores têm medo e eu quero saber a sua visão. O contador ele tem medo de segmentar. Muitas vezes, a gente, né, pega escritório de contabilidade, na verdade, todas as vezes, né, que já tem uma quantidade significativa de clientes que são de diversos segmentos. E eles têm medo de fazer isso, né, de deixar de receber, deixar de atender todos. Qual que é a sua opinião sobre isso? O medo é um sentimento natural, é um sentimento que vem de proteção importante, porque faz a gente ficar mais atento, faz a gente pensar, não tomar decisões de impulso. Então, entender primeiro que medo é natural, necessário. Quem não tem medo é inconsequente, é irresponsável, é maluco. Sim. Então, se você tem medo, é um sinal que você é um cara responsável. E que bom que você tem medo. Uhum. Agora, o mundo não é dos medrosos. O mundo são das pessoas corajosas. E o corajoso não é quem não tem medo. O corajoso é aquele que é capaz de avançar mesmo com medo. Então é importante você, contador, ter clareza que você vai precisar superar seu medo e você já faz isso há muito tempo. Eu tenho certeza que quando você montou seu negócio contábil, você não estava pronto, totalmente pronto. Você foi corajoso e avançou. Não sei quantos anos você está no mercado contábil, mas talvez você tenha passado a migração do Simples Federal para o Simples Nacional, você tenha passado a migração da Reforma Trabalhista, você tenha passado o SPED. Cara, nada disso estava pronto. Você se aprontou no meio do caminho, você foi corajoso e foi em frente. Então o primeiro ponto é lembrar que você pode ser corajoso e conseguir fazer essa transição, mas você vai precisar mais uma vez de um ato de coragem. E eu aprendi que para ter ato de coragem não tem nada mais poderoso do que você estar num grupo de gente corajosa. Se você anda com um grupo de gente medrosa, você vai ser medroso. Se você anda sozinho, você vai ser um mais medroso ainda, porque o nosso cérebro sempre cria o pior cenário possível. Quando você vai falar com um cliente, meu Deus, vai dar tudo errado, o nosso cérebro é feito para pensar no pior cenário. Para você ter coragem, tem que andar num grupo de gente corajosa. É por isso que a gente reúne contadores, como no Contabilidade Consultivo Vivo, contadores corajosos que crescem. Mas uma vez que entendido que o medo é normal, natural, que você tem que ser corajoso para superar esse medo, é você entender a segmentação de maneira estratégica. Quando a gente fala segmentação, não quer dizer que você só vai atender um nicho, eu já disse isso, você pode atender vários nichos. E a segmentação ela é principalmente do ponto de vista ativo, quando você vai buscar clientes, seja através do marketing digital, fazer conteúdo, distribuir anúncios na internet, fazer prospecção ativa, participar de eventos, porque afinal de contas o contador não tem tempo infinito para participar de todos os eventos. Ele não tem dinheiro infinito para imprimir anúncio em todo o Brasil, para todo tipo de empresa. Ele não tem equipe suficiente para aprender tudo. Então é para uma estratégia ativa. No receptivo, no passivo, cara, se vem uma empresa que não é do teu segmento prioritário, mas você tem capacidade técnica para atender, atende, cara. Caiu na rede é peixe. É CNPJ, vamos botar para dentro. Sim. Mas na hora de atacar o mercado, de prospectar, de fazer anúncio, aí você vai precisar de segmentação. Porque quem tenta falar com todo mundo, não fala bem com ninguém. Então eu defendo a segmentação como uma estratégia de crescimento ativo, mas no passivo. Se você tem capacidade técnica, eu acho que você pode entender outros segmentos também. E para fechar, uma dica prática para os contadores que estão nos acompanhando. A segmentação, eu defendo muito que para ser bem feita, você tem que fazer o TOP, T-O-P.
O top, ele é T de talento, alguma coisa que você tenha talento e que as pessoas reconheçam, caramba, você é bom falando disso. O O de oportunidade, tem que ser algum segmento que tenha um volume suficiente de empresas. Não adianta você querer fazer, vou atender locadoras de fita cassete. Caramba, não existem mais locadoras. Tem que ter oportunidade, tem que ter um mercado relevante. Mas principalmente o P de paixão. Tem que ser algo que o contador gosta de fazer. Eu gosto de fazer a seguinte brincadeira. Se você não fosse empresário contábil, você seria empresário em qual outra área? Qual outra área você montaria um negócio? Geralmente essa outra área é uma área que você tem uma afinidade, uma paixão por aquilo. Legal. E é essa paixão que vai te mover a estudar sobre o segmento, a entender o que está funcionando, as novidades, tecnologia. E é esse brilho nos olhos que ele é indispensável para você fazer outra pessoa confiar mais em você e pagar mais caro no teu serviço. Então o convite que eu deixo aqui para você que está nos assistindo é o seguinte: se você tivesse certeza que fosse dar certo, não tem chance de dar errado, qual segmento você escolheria? Coloca nos comentários, coloca no comentário desse vídeo, ou mesmo anota isso aí no seu caderninho, eu estou tomando várias notas aqui. Qual segmento você escolheria se você soubesse que ia dar certo? Talvez, você colocando no papel, esse segmento comece a dar certo hoje. Legal, muito bom essa colocação, né? Essa dica. É uma coisa que a gente passa bastante para os clientes, eu sempre falo, para eles olharem na carteira que eles têm de clientes, né? Muitas vezes, eles têm ali, vocês têm quantos clientes? Eu tenho 100. Tá. Existe algum segmento que você tenha uma quantidade significativa? Eles pensam, tal segmento, sei lá, área médica, né? Saúde, clínicas, né? Eu tenho 40 clínicas. Falei, olha só, representa 40% da sua carteira. Agora me fala uma coisa, o porquê que você tem 40 clínicas? É um número significativo, é bastante, né? 40 empresas, né, que são clínicas. O que você faz de diferente das outras contabilidades? Por que essas clínicas chegam até você? E aí ele vai identificar, ou é por indicação, é porque ele tem alguma facilidade, ou ele tem algum parceiro que é dessa área, né? Ou mesmo tem um diferencial de entrega, mesmo que aí acaba tendo muita indicação, porque esse contador é muito bom nisso. Tem um documento que eles tiram para a clínica, eu não me lembro agora, para se conveniar a um plano de saúde. Então a contabilidade ajuda, eu peguei um cliente que faz isso, ele ajuda a clínica a se homologar, né, e entrar dentro desse benefício. E esse é um diferencial que ele tem, né? E a gente descobriu ali numa conversa. Então, às vezes, ele já tem algo ali dentro da carteira dele que ele pode trabalhar e, como você falou, de forma ativa, né? De forma ativa é muito importante. E falando em marketing, Pedro, você sabe, você é marqueteiro, né? Num bom sentido, né? Eu acho que não tem nem mau sentido nisso. Se alguém acha que marqueteiro é mau sentido, tem um ponto cego aí. Todo empresário deveria ser marqueteiro, né? Exatamente. Até porque se ele não for marqueteiro, quem vai ser? Exatamente. Esse é um tema muito bom para a gente tratar. Outro podcast a gente marcar só para falar sobre isso. Com certeza. E tratando-se de marketing, quando a gente pega uma contabilidade segmentada ou quando a gente já tem um cliente que quer ir para esse caminho, cara, aí muda completamente o jogo. Porque a gente consegue trabalhar com o público só, a gente consegue criar muitos material de atração para fazer marketing de atração, né, embalde marketing. E, cara, aí eu tenho uma outra estatística. Eu estou ficando especialista em contabilidade segmentada, porque eu fico convencendo contadores a segmentar, né? Então, eu tenho um número muito interessante também. Hoje existem, você deve saber melhor esse número do que eu, mas existem aproximadamente 100 mil escritórios de contabilidade, né? Que são CNPJs, né? Escritórios de contabilidade no Brasil. Mas quantas contabilidades segmentadas existem num determinado nicho, sei lá, para restaurante? Sei lá, vamos chutar alto, 100 contabilidade segmentada? Tá bom, vamos colocar 1.000 para a gente não errar, né? Eu acredito que não existe 1.000 contabilidades segmentadas para restaurante, mas vamos colocar 1.000. A gente sai de uma concorrência de 100 mil para 1.000, porque é completamente outro serviço, a gente consegue agregar muito valor nisso, né? O contador, a contabilidade consegue agregar muito. Então a gente diminui demais a concorrência. Então é importantíssimo contadores segmentar. Aí, entrando dentro do tema desse podcast, se você realmente tem uma contabilidade segmentada, você tem diferenciais competitivos para entrar forte no mercado e se destacar e ter muitos clientes, escalar, né? A contabilidade segmentada também dá para a gente escalar, né? O contador, aquela contabilidade pode escalar o serviço deles. Isso aí, concordo totalmente. E para dar números, essas empresas que eu citei para vocês faturam mais de R$1 milhão por mês.
Essas empresas segmentadas que eu falei para vocês. Ou seja, é possível sim escalar o crescimento de uma empresa contábil segmentada, desde que você seja um bom empresário, um bom marqueteiro, um bom estrategista. Crescer na contabilidade não vem por golpe de sorte, só vem com muita competência, muito comprometimento, e é por isso que a gente reúne esses contadores para que eles possam aprender a ensinar uns com os outros. Olha que legal, né? E para muitos contadores é praticamente impossível escalar. Né? Para muitos, tem muitos que têm essa visão, né? Essa dificuldade de enxergar isso. E eu tenho mais uma única colocação em cima desse tema que é muito importante, né? De segmentar a contabilidade. Eles acabam vindo com medo e nós damos um direcionamento legal. Quando eu falo medo e a fundo tem um pouco de sentido, né, o que eles falam. Mas aí eu vou mudar meu nome. Por exemplo, modelo, nome do escritório, é modelo contabilidade. Para modelo contabilidade para médicos. E os meus clientes, eles vão se sentir desconfortáveis, né, deslocados com isso, né? Vão falar, o que aconteceu com o meu contador? Ele não atende mais minha oficina aqui? A gente sempre direciona ele a criar uma nova marca. Né? É algo teoricamente simples, né? Vai criar uma marca, ele pode usar a mesma estrutura, o mesmo local, as mesmas pessoas que atende. Ele só vai criar uma nova marca, né? Onde a gente vai criar um site, vai criar um Instagram, uma marca, né? Uma logomarca, um nome, tudo. E aí ele passa a atender. E muitas das vezes, isso que é legal, às vezes ele já identifica na carteira dele que ele tem um número significativo de empresas naquele segmento, e a gente já tem material para usar como cases daquela área, entre outras coisas. Então, é uma forma de ele mudar, virar essa chave, né, sem deixar os clientes deles na mão. Né? Isso não vai acontecer. Muito bom, concordo totalmente. Ter um posicionamento específico é muito importante e o digital tem essa vantagem, né? Você pode criar um site específico para esse segmento, né? Você pode criar uma mensagem específica para esse segmento, você pode criar toda uma comunicação, uma estratégia direcionada para esse nicho e lembrar que o teu cliente tem uma informação sua, mas o seu outro cliente não tem. Você é único para cada um desses clientes. A sua relação é uma relação direta. Ou seja, não fique com medo de mudar, meu Deus, o meu outro cliente vai achar. Não, você tem que entregar o que você prometeu para o outro cliente e manter relacionamento ativo com ele. É isso. Se você fizer isso bem feito, ele vai continuar com você, mesmo que você comece a fazer mais posicionamento para outro segmento. Muito bom. Eu tenho uma pergunta agora, na verdade, nós já vamos mudar de tema, né? Nós vamos para o segundo diferencial aqui, que é consultoria contábil mais BPO financeiro, com foco, né, em crescimento real. Sair do arroz e feijão dos lançamentos contábeis, né, e virar um estrategista, né, para o contador, isso realmente é um passo muito significativo, que abre muitas portas. Qual a sua opinião? Como que ele consegue iniciar com isso, Pedro? Muito boa pergunta. Eu acho que a jornada para você avançar no financeiro das empresas, ela parte primeiro de uma decisão, do contador decidir que tipo de contador ele quer ser. Eu quero ser um contador que está ali só para cumprir burocracia do governo, ser um contador tradicional, ou eu quero ser um contador que ajuda o empresário a ter mais sucesso. E o sucesso nas empresas passa obrigatoriamente pelo financeiro. Por essa empresa, por esse empresário sair de uma doença que para mim é das mais terríveis que o Brasil tem, que é a cegueira financeira. Os empresários brasileiros são cegos, eles não enxergam seus números. É como se fosse um empreendedor que ele dirige o carro é a empresa, ele está dirigindo o carro sem retrovisor, ou seja, ele não olha para o passado, ele não faz contabilidade, não faz controle financeiro, não faz a menor ideia por onde ele passou. E ele está com o para-brisa tampado, porque ele não tem orçamento, ele não olha para o futuro. Então ele está dirigindo um carro, alguns desses empresários pisando no acelerador, e não faz a menor ideia da estrada que está pela frente. É assim que funciona a maioria das empresas. São empresas que estão cegas para os seus números. E o contador é o profissional mais adequado para cuidar dos números das empresas. Primeiro, porque ele é um profissional que a ciência contábil estuda os números. Gestão financeira é contabilidade. A contabilidade é regime de caixa. Mas é contabilidade. Primeiro ponto. O contador conta com a confiança do empresário. Já se tem no senso comum que todo empresário precisa de um contador. Então, basta o contador ele se preparar mais e avançar nessa fronteira do financeiro que ele vai ter uma nova área de oportunidade de agregar valor e de cobrar mais caro para isso. E para o empresário é muito bom ter o contador cuidando do financeiro, porque se ele não tiver essa ajuda, ele não tem quem faça. A maioria das empresas, o empresário não sabe fazer controle financeiro, ele sabe fazer o que ele tem que fazer. Se ele é um padeiro, ele sabe fazer pão. Se ele é um marqueteiro, ele sabe fazer campanhas de marketing. Ele não sabe fazer controle financeiro. A maioria dos empresários não tem pessoas para isso.
ele não tem time preparado para isso. A maioria dos empresários não tem software para isso, nem processos. Então você tem empresas que não dominam seus números. Para essa empresa dominar os seus números, ela precisaria investir em pessoas, processos e tecnologias. Vamos fazer uma conta rápida aqui, para mostrar de maneira clara como a gestão financeira é melhor para o empresário. Para o empresário ter uma gestão financeira minimamente confiável, vai precisar contratar uma pessoa dedicada para isso, que vai ter um salário aí de R$ 1.800. Menos do que isso, você não vai achar alguém preparado para implantar um financeiro. R$ 1.800 de salário, mais reflexos trabalhistas e previdenciários, férias, 13º, INSS, FGTS, esse salário vai para 3 mil, botar arredondado, R$ 3.000. Ou seja, uma pequena empresa, para ter um controle financeiro confiável, ela precisa incorrer mensalmente num gasto de R$ 3.000, fora o sistema financeiro, fora toda a rotina. Se ela terceiriza esse financeiro para um contador, esse contador consegue fazer pela metade do preço, R$ 1.500, entrega um financeiro mais confiável, um financeiro preciso, sem esforço para o empresário. Ou seja, o empresário tem uma economia de praticamente 50% que ele teria, e o contador, às vezes, dobra o faturamento. Porque esse cliente paga de contabilidade R$ 1.000. Sim. Ele vai pagar os R$ 1.000 de contabilidade e mais R$ 1.500 todo mês de BPO financeiro. E agora falando do lado do contador. O contador praticamente dobra a receita dele com o mesmo cliente. Então aquela pequena empresa vai pagar muito mais porque está agregando valor para ela. Esse contador pode bater no peito e falar, caramba, eu sou um contador consultivo, eu vou além da burocracia, eu ajudo você na gestão. Sendo um contador consultivo, ele passa a conquistar mais clientes. Porque é muito melhor para o empresário ter um contador que ajuda na gestão, um contador que ajuda a ganhar o campeonato, do que só um contador que está cumprindo tabela. Então ele passa a ser mais atraente. E por fim, olha que coisa maravilhosa, Thiago, você acaba com a contabilidade atrasada. Por quê? À medida que você vai fazendo o controle financeiro, dentro do método que a gente ensina de BPO financeiro, todo aquele lançamento financeiro você já pode exportar aquilo para o contábil. Então aqueles lançamentos a regime de caixa, eles são transformados em lançamentos de regime de competência. Então tudo que você já lançou no financeiro vem para o contábil. Aquela contabilidade que você faria na mão, ticando o extrato, você levaria 8, 9 horas para fazer, você faz em 40 minutos importando o financeiro. Então você ganha produtividade, ganha segurança. E é por isso que esse serviço de BPO financeiro, que é uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing, terceirização de processos de negócio. Por isso que o BPO financeiro cresce tanto e, não vou falar sobre isso agora, mas a reforma tributária torna o BPO financeiro obrigatório. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha que legal, muitos benefícios, né? Muitos benefícios. De realmente de diferenciar, né? De ter um negócio diferente da maioria. Eu tenho muita informação sobre isso hoje, porque, na verdade, eu sinto na pele, porque nós terceirizamos fazem alguns meses, né? Então, nós temos o escritório de contabilidade que faz o financeiro aqui da nossa agência. Então, você tem uma contabilidade consultiva, já tem? Tenho, com toda certeza. Coisa boa. Membro do Master. Olha que legal. E, cara, é muito... Para o empresário, né? Eu como empresário, sente mais segurança, né? Porque, né, você deu o exemplo. Se você tem uma pessoa do financeiro aqui, vários benefícios, como você falou, redução de custo, etc., que são grandes benefícios, mas eu sinto segurança porque se essa pessoa... Eu não preciso de 2 pessoas do financeiro aqui na minha empresa. Sim. Né? E se essa pessoa, a única pessoa que eu tenho aqui, ela sai, eu vou passar um perrengue para poder recolocar e treinar, etc. Agora, tendo isso terceirizado, você fica muito mais tranquilo e outras responsabilidades, entre outras coisas. Cara, é infinito, é realmente muito bom. E até um outro ângulo que alguns empresários me falam isso, é o seguinte, Pedro, o contador já tem todas as minhas informações. O contador vê meu imposto de renda, o contador vê meu faturamento, vê o que eu tenho de dívida, vê o que eu tenho de familiar. Cara, eu prefiro deixar meu financeiro com um contador, com a contabilidade, que é o meu centro de segurança, de confiança, do que deixar meu financeiro com um funcionário. Porque às vezes o funcionário, cara, vai estar vendo ali quando você tira de prolabore, de remuneração, de lucro. Então você ter um financeiro sendo feito por um contador traz uma camada adicional de segurança para o empresário. Ele saber, caramba, os meus dados estão sendo controlados por uma empresa de confiança, por alguém que eu já tenho relação. E por isso que o BPO financeiro ele é tão importante, é um serviço que tem crescido muito nos últimos anos. Até as contabilidades online estão fazendo BPO financeiro. Então aquela contabilidade que no passado nasceu com um preço baratinho, de R$100 por mês, ela já tem pacotes de BPO financeiro cobrando 600, 700, 800 reais. Porque ela viu necessidade, os empresários pedindo ajuda. Aquele médico que a gente falou lá da segmentação, esse cara odeia emitir nota fiscal. E na hora que ele descobre que existe uma contabilidade que pode emitir nota fiscal para ele, e que se ele pagar R$200, R$300 a mais ele vai ter serviço, ele contrata. Esse médico toma vinho bom, esse médico anda em carro bom, esse médico viaja para fora. Sim. Ele só não paga mais caro na contabilidade porque os contadores não sabem se diferenciar. A hora que ele agrega valor, ele vai pagar mais caro. Ele vai, assim como ele contrata uma viagem mais cara, ele vai pagar mais caro no contador, porque ele está percebendo o valor. E é uma diferenciação que... Fácil não é, nada é fácil, né, Pedro? Mas está na mão do contador, né? O empresário precisa estar na mão do contador.
Podemos dizer, então, que acaba sendo fácil dele implementar esse novo serviço para que ele possa dobrar o faturamento, porque ele, né, é um serviço que, na minha visão, não sou contador, mas na minha visão, talvez gere menos trabalho do que a própria contabilidade. Né, Nossa, só você pensar, quando a gente fala contabilidade, no Brasil a gente acostumou a chamar de contabilidade que não é contabilidade. Porque contabilidade, propriamente dito, são as demonstrações contábeis que a maioria das empresas no Brasil não sabem o que são. Porque elas não mandam documento, o contador não faz contabilidade, sim, fica aquela síndrome do Vampeta. Você finge que me paga ou finge que jogo. É assim que funciona a contabilidade do Brasil hoje. Mas, de maneira ampla, o que o pessoal chama de contabilidade? Folha de pagamento. Caramba, folha de pagamento, você tem que conhecer convenção coletiva de trabalho, a CLT, obrigação acessória, social, tem prazo, tem multa. Parte fiscal, apuração de imposto, que também não é contabilidade propriamente dita. Você tem multa, você tem prazo, você tem obrigação acessória. Societário, você tem obrigação... Cara, o que o contador faz é muito mais burocrático. O BPO financeira, a consultoria financeira, não tem obrigação acessória. É uma informação gerencial, que você tem a liberdade de construir ela de maneira específica para aquele negócio e que o empresário vê muito mais valor. Manda para o empresário um balanço, um balancete, você vai ver que ele vai pegar aquilo e falar, não entendi nada, vai botar para rascunho. Agora, senta com o empresário, manda um vídeo para ele mostrando o fluxo de caixa, explicando o que está acontecendo com as entradas e saídas, você vai ver ele dando atenção para você. Então, é muitas vezes mais fácil que fazer contabilidade e muito mais vezes rentável se você souber precificar, se você souber fazer o serviço. Fora o peso que tira das costas do empresário, né? Exatamente. Que agrega valor. Agregar valor é isso, é resolver problema, gente. Exatamente. Tem gente que fala assim, ai Pedro, eu estou querendo agregar valor, vou botar um sistema que vai baixar automaticamente as notas fiscais. Maravilha. Só que isso está agregando valor para você, contador. Baixar a nota fiscal para o sistema, e não que isso não seja importante, é importantíssimo ter esse tipo de sistema. Mas perceba que isso é benefício para o contador. Agregar valor é na ótica do cliente. Como é que eu agrego valor na vida das pessoas? Basicamente, de duas maneiras para o empresário. Como ele ganha mais dinheiro comigo, como ele perde menos dinheiro comigo. São as principais formas de agregar valor para o empresário. Sim. Como eu ganho mais dinheiro, como eu perco menos dinheiro. Cara, se você está cuidando do financeiro dele, você está dando para ele mais tempo livre, mais foco. Ele vai poder gerar receita nova. Se você está cuidando do financeiro dele, você vai identificar uma porção de oportunidade de melhoria ali no financeiro. Às vezes ele está pagando tarifa bancária alta, que se ele mudar para um banco digital, ele reduz ali R$1.000 por mês, R$500 por mês só de tarifa bancária. Ele está cobrando aí, pagando R$4, R$5 por cada compensação de boleto. Se ele troca isso para um banco digital, cara, ele já tem economia na hora. Às vezes o BPO financeiro já se paga só nesse tipo de mudança de serviços básicos que ele está contratando. Então, agregar valor é isso, é fazer a vida do cliente melhor. Legal, muito bom. Muito empresário ainda tem essa visão do contador, pelo motivo que a gente falou, né? Os contadores não se diferenciam, a grande maioria. Então, o empresário tem essa visão. Está na cabeça do empresário que contador é tudo igual, contador é pagador de impostos. Na sua opinião, né, como o contador ele vai, na verdade, conseguir quebrar essa cultura, né, essa visão e tentar, né, mudar isso, mostrar para o empresário que ele realmente vai conseguir ajudar a direcionar estrategicamente o negócio, né, aquele negócio, aquela empresa? Eu vou começar respondendo na minha opinião pessoal, e veja só, não tô dizendo que é o único caminho, é só uma opinião, um ponto de vista pessoal. Eu vou começar dizendo o que não vai acontecer. É o contador esperar que, nossa, a classe contábil vai se mover como um todo e eu vou cobrar do Conselho Federal de Contabilidade ou do Regional, que eles vão mudar isso. Cara, não é. A responsabilidade não é deles, a responsabilidade é sua, contador, de você mudar a percepção do seu cliente. Ela é individual, ela é pessoal. Você tem o poder de mudar a percepção desses clientes. Não espere que os outros façam isso por você. Porque ninguém pode fazer isso por você. Só você tem esse poder de mudar como as pessoas te percebem, te veem. Então, primeiro ponto, eu quero chamar essa responsabilidade, que muitas vezes quando esse assunto vem, o contador logo pensa, mas o conselho deveria fazer alguma coisa. O conselho, cara, para de tirar a tua autorresponsabilidade. Você tem a capacidade de mudar esse jogo. Por você, pela tua família que depende de você, pela sua equipe, pelo seu sonho grande, você é capaz de fazê-lo. Mas desde que você assuma essa autorresponsabilidade. Enquanto você fugir dessa responsabilidade, você vai continuar se colocando na posição de vítima. E para a vítima só resta uma coisa, lamentar. Meu Deus, eu sou vítima, isso sempre acontece comigo, eu fico só me lamentando. Quando você é agente, quando você é senhor da sua vida, você, mesmo que você tenha um problema, você vai lá e faz o que tem que ser feito e corrige. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que na prática é o contador provar para o empresário que ele ajuda ele em outras coisas. E aí a gente vai para um outro tópico que a gente vai falar logo. Nós estamos diante da maior oportunidade da história para o contador provar seu valor, que é a reforma tributária. Porque por uma mudança regulatória que já está aprovada e que já entra em vigor agora nos próximos meses, todas as empresas vão ter que mudar a sua forma de trabalhar.
E a gente já viu na pandemia que a hora do aperto, a hora que tudo vira uma bagunça, o empresário liga para o contador. Não é para o gerente do banco, não é para o Sebrae, não é para o governo, é para o contador. O contador vai ser chamado à mesa para explicar para o empresário como fazer negócio no Brasil com esse novo sistema tributário. É aí a oportunidade da nossa geração do contador se posicionar. Ele deixar de ter o papel de vítima e passar a ter o papel de protagonista, provando individualmente com aquele cliente ou com cada um dos clientes que ele sim tem muito valor e que por isso merece ganhar mais. Isso vai mudar o mercado da contabilidade, né? Vai mudar totalmente. Antes da gente entrar nesse assunto, que é o próximo, né, que é referente à reforma tributária, eu tenho uma outra pergunta dentro desse tópico, né? A gente veio para falar aqui relacionado ao BPO financeiro, né, que é um grande diferencial, né, competitivo na contabilidade. E eu trouxe aqui também a consultoria contábil. Em que pontos a consultoria contábil pode realmente ajudar os empresários? Como a gente pode comunicar isso, Pedro? Excelente. Primeiro vamos fazer uma distinção. O que é a consultoria do que é a assessoria. E aí veja que esse também é um conceito que tem variação, né? Não tem certo ou errado nessa história, mas é importante ter essa clareza. Assessoria você fazer no lugar do teu cliente. É você ir lá e executar o processo no lugar dele. Então, por exemplo, a gente faz assessoria trabalhista de folha de pagamento. A gente fecha a folha no lugar do cliente. O cliente deveria ter um software de folha, deveria ter lá pessoas para fazer isso, a nossa contabilidade vai e faz. O cliente deveria fazer a apuração dos próprios impostos, mas a gente faz essa assessoria tributária e faz o fechamento de impostos. Contabilidade é a mesma coisa. A consultoria geralmente é um projeto que você tem começo, meio e fim, e que você implementa uma mudança no teu cliente. A assessoria geralmente é um processo recorrente, contínuo, prazo indeterminado. Qual a diferença, na minha percepção, do tipo de cliente? Aquele cliente que não tem estrutura interna para fazer um controle financeiro, o melhor caminho dele é ter uma assessoria financeira, que também pode ser chamado de BPO financeiro, Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização desses processos, recorrência. Porque ele é uma pequena empresa, ele não tem capacidade financeira de contratar uma pessoa dedicada para o financeiro, mesmo se tiver, não sabe nem como treinar essa pessoa, não tem conhecimento técnico, terceiriza o financeiro, é a melhor coisa que você faz. Como você fez na tua empresa, foi uma decisão sábia, de ter um profissional cuidando do teu financeiro e você poder focar no core business, no coração do seu negócio. As empresas de menor porte, elas precisam desse financeiro, elas podem ter o financeiro terceirizado por uma assessoria financeira. Empresas que têm mais movimentação financeira, ou mais complexas ou maiores, não dá para terceirizar. O volume de operações é muito grande. Ela precisa de um financeiro mais integrado com as outras áreas. Então, compra, estoque, financeiro, fiscal. Aí você tem que ter um financeiro interno. E aí que entra a consultoria. A consultoria é você fazer um projeto de implementação do financeiro. Ou implementação porque ele não tinha um financeiro, ou de validação, de correção, porque tem muito financeiro que está ali só para, como dizia no passado, para inglês ver. Não tem informação nenhuma, não tem relatório, nada bate com nada. A consultoria tem uma oportunidade muito grande para você ir no cliente e fazer um projeto, construir algo junto com o cliente e ele toca dali em diante sozinho. E tem muitas áreas de consultoria que um contador pode atuar. Consultoria financeira, que é você implantar a gestão financeira. Você pode ter consultoria de precificação, ou seja, ajudar o empresário a precificar, e diga-se de passagem, toda empresa vai precisar de uma consultoria de precificação, uma vez que a reforma tributária obriga a mudança nos preços. Você pode ter consultoria de processos, como é que eu faço meu processo de compra, meu processo de gestão do estoque. Você pode ter consultoria estratégica, tem muitos contadores que entram em construção de planejamento estratégico, definição de OKRs, acompanhamento e implementação. Consultoria societária. Quantos contadores não trabalham com um projeto de holding, por exemplo, que é você estruturar um sistema de organização e, entre aspas, proteção patrimonial, divisão societária, divisão administrativa. Então, existem muitas consultorias que os contadores podem fazer e devem, na minha opinião, que ajuda a resolver problemas reais dos empresários e trazem muito dinheiro para o contador. Importantíssimo. São muitos pontos que realmente é um diferencial competitivo. Os contadores precisam se posicionar melhor, né, com essas consultorias, porque os empresários precisam, né? Os empresários têm muita dificuldade, principalmente os pequenos, né? Eles têm muita dificuldade com coisas simples para o contador, né? Que nem você falou, precificação. Para o contador é simples, né? A maioria das vezes. E para o empresário é algo ele não vai saber fazer de jeito nenhum. Imagina o contador vende uma consultoria dessa, faz um adicional, é algo que vai aumentar o ticket dele e vai ajudar muito o cliente dele, né? Então, é importantíssimo. Agora, vamos entrar para um tópico que é muito importante, aí, muito falado, né? Nós estamos falando demais sobre isso. Assisto muito vídeo, né? A gente está criando muito conteúdo, né, aqui como agência para os nossos clientes referente a isso, né? A reforma tributária,
está sendo um terror, digamos assim, para muitos, né, contadores, né? Eles ainda não entendem, é muito complexo. Eu também não entendo. Se um contador não entende, imagina eu, né? Não entendo quase nada sobre isso. Algo que é tão complexo, tão difícil. Me fala, Pedro, como que você vê, como você vê os contadores aproveitando esta onda, né, para impulsionar o negócio dele, para fazer o negócio dele se desenvolver ainda mais? Eu vou trazer algumas reflexões que você trouxe, que são reflexões que podem ajudar o contador a destravar. Primeiro você falou, é difícil. E que bom que é difícil. Legal. Que bom que é difícil. Legal. Porque o difícil separa o curioso do comprometido. Se fosse fácil, tinha porção de gente fazendo. Se fosse fácil, qualquer um faria de qualquer jeito. O fato de ser complexo vai separar aquele contador que realmente está comprometido com o seu negócio, em última análise, que está comprometido com a sua família, porque a família depende do negócio, daquele contador aventureiro que está ali só brincando. Então, ser difícil é uma bênção. É uma bênção que traz penitências, traz peso, mas é uma bênção. Quando você ressignifica isso, você já começa, caramba, peraí, então é isso. Eu vou agora lidar com a realidade como adulto, eu vou entender que nada é fácil, e vou fazer o que tem que ser feito. Esse é o primeiro ponto de consciência que o contador tem que tomar. E às vezes as pessoas ficam reclamando, meu Deus, é muito difícil, caramba, a Receita Federal cria problema o tempo todo, o governo reclama. Para fazer humor até é legal, a gente se diverte, mas para ganhar dinheiro não, cara. Vamos agradecer, vamos trabalhar, vamos atuar como adultos e fazer dinheiro com essa parada, porque na minha opinião a reforma tributária é a maior oportunidade da história para os contadores ganharem dinheiro. E eu vou explicar um pouco mais por que isso acontece. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar essa distinção é, cara, ser difícil tem o seu lado bom. E tente enxergar a vida com o lado bom. Porque na vida você tem esse tal do copo, né? O meio cheio e meio vazio. Você pode enxergar esse copo meio vazio, pô, que droga, a água está acabando. Eu posso enxergar esse copo meio cheio. Tudo depende de como você enxerga a vida. O copo é o mesmo. Tem contador que está enxergando a reforma tributária como oportunidade. Eu convivo com milhares de contadores que estão animados com a possibilidade. Tem contador que olha a reforma tributária, meu Deus, eu não vou dar conta, não é para mim, e esses contadores vão ficar pelo caminho. Então essa é a primeira reflexão que eu queria deixar. Legal, deixa eu fazer uma colocação nessa primeira reflexão. Eu li uma frase há muito tempo, não me lembro de quem que é, mas que a diversidade é uma bênção disfarçada. Então é exatamente isso, é uma diversidade que está vindo, né, que ela pode ser uma grande bênção, um grande benefício para aquela empresa de contabilidade. Porque os empresários vão precisar dos contadores, vão precisar da ajuda dos contadores, e quem se preparar para isso vai sair na frente. Acho que a chave é essa, tem que se preparar para isso. E aí entra a fase da penitência, né? É difícil, é uma bênção por um lado, mas é uma penitência por outro. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. E o ponto que eu quero chamar a atenção dos contadores primeiro ponto, é você entender que você tem que liderar essa jornada. Não espera que teu funcionário, tua equipe, o setor fiscal vai lidar. Primeiro porque eles estão na fase de vida de serem funcionários. O funcionário é aquele que está no momento que ele está trocando o trabalho dele por dinheiro. É o que os funcionários fazem muitas vezes. E não tem nada de errado. Um dia eu fui um funcionário, talvez você foi também. Naquele momento de vida, ele não tem espírito empreendedor, ele não tem a coragem que o empreendedor tem, ele não tem o comprometimento, a dedicação que o empreendedor tem. Talvez até alguns empresários os tenham, esses profissionais, e que bom, chama esses caras para ser seu sócio, para ajudar o teu negócio a crescer. Mas na maioria de nós não tem só empreendedores ali dentro, você tem pessoas que estão numa fase de vida. Se você não liderar esse processo, a sua empresa vai ficar para trás. É importante você assumir essa responsabilidade de você liderar esse processo. E assumindo essa responsabilidade de liderar esse processo, você tem que buscar conhecimento nos ambientes em que esse conhecimento está. Não adianta você ficar na superficialidade. Ou então, não adianta ficar na negação. É impressionante, mas nós até hoje vemos contadores falando, cara, isso não vai ser adiado, não? Isso não vai ser prorrogado, não? Cara, está lá na Constituição Federal. O prazo está constitucional. Foi aprovada a emenda na Constituição, foi aprovada a legislação complementar, a Lei 214, que regulamenta a reforma tributária. Já estão com os protocolos sendo aprovados, códigos das notas fiscais. Nós estamos há meses da reforma tributária. Ela já vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, ou você se move agora, ou você vai perder clientes. E por que eu digo que você vai perder clientes? Porque os seus clientes vão ser impactados pela reforma. Eles serão obrigados a se adaptar de alguma forma ou de outra. E a hora que ele tomar consciência que existe reforma e chegar na conclusão, caramba, meu contador não me falou nada disso. Ele fala, poxa, meu contador não está mais preparado. A minha contadora não é mais a contadora certa para mim. Eu preciso trocar de contador. Então, a reforma tributária, ela
importantíssima para o contador se mover e fazer marketing em cima dela, é um ponto muito importante. Todo contador vai ter que ter posicionamento sobre isso, vai ter que educar o seu cliente, porque se você não educar o seu cliente, se você não mandar um e-mail para ele educando sobre isso, se você não fizer vídeo nas redes sociais, se você não fizer cafés da manhã, conversa sobre isso, você pode ter certeza, algum aluno meu vai fazer, vai tomar esse cliente que é seu. Então, ou você faz por amor, ou faz por dor, mas você vai ter que fazer. Muito bom, muito bom. Para o contador que está perdido, né, nessa grande mudança que está acontecendo da reforma tributária, o que você direciona? Qual que é a primeira coisa que ele deve fazer? O que você acha? A primeira ação que ele deve fazer relacionada à reforma tributária? Vamos pensar em algo mais próximo. A primeira mesmo, numa sequência que provavelmente vai... né, terá muitas coisas para ser feita, mas a primeira, o que ele deve fazer? Primeiro ponto, quando você está perdido, é você tomar a decisão. Quero encontrar um caminho. Tem gente que gosta de estar perdido. Tem gente que usa o perdido como desculpa. Sim. Estou perdido, não sei o que fazer, e está ali apegado nos próprios vícios, no que a gente chama de operação de fachada, que é aquilo que é ruim na minha vida, persistente, mas eu continuo tendo. É uma operação de fachada. É alguma desculpa que eu estou dando para continuar fazendo as coisas erradas que eu estou fazendo. Você tem que decidir, cara, eu quero mudar essa parada. Eu vou buscar conhecimento. Uma vez que você decide buscar conhecimento, é você estar nos ambientes certos. E aí a gente tem uma coisa maravilhosa, que é a internet. Eu não sei de onde você está me assistindo, a gente está aqui agora em São Paulo, eu não sei quando você está me assistindo, mas você pode estar me assistindo semanas depois, meses depois. A internet, ela possibilita a informação chegar para as pessoas que querem que ela chegue. Então você tem condições de, pela internet, encontrar mentores que vão encurtar o caminho. Porque se alguém tem aquele conhecimento, aquele passo a passo, é muito mais inteligente você seguir um passo a passo, uma receita de bolo, do que você querer inventar o bolo sozinho. E a reforma tributária, esse tema específico, ele é muito profundo, porque ela é muito mais do que uma reforma tributária. O nome induz a achar que vai ser só uma mudança de impostos, mas ela é muito mais profunda do que isso. A reforma tributária muda a forma como as empresas fazem negócio. Ela muda a forma como as empresas vendem, porque a legislação obriga que os preços sejam mudados, os tributos passam a ser por fora. Então hoje você tem o copo, que aqui dentro tem seus tributos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, se for o caso. Esses tributos estão por dentro do copo. Com a reforma tributária, esses tributos saem e vão por fora, dentro de uma lógica que eles chamam de IVA, do Imposto de Valor Agregado, como funciona em outros países, como no Paraguai, como nos Estados Unidos. Só o fato de você tirar o tributo por dentro e por fora força todas as empresas no Brasil a precificarem. A gente falou sobre precificação. O empresário brasileiro sabe precificar? Não sabe. Ele vai precisar de ajuda para precificar. Então você tem um trabalho enorme na venda, na precificação, incluindo alíquotas diferentes, porque cada produto e serviço pode ter uma alíquota diferente. Né? Você tem a alíquota de referencial, que fala-se aí dos 28%, mas ela pode mudar, e você tem os detratores de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Então toda a parametrização, veja só, todas as empresas vão precisar reparametrizar seus softwares de gestão de emissão de notas fiscais. Porque se você emitir uma nota fiscal com código errado, você vai pagar a alíquota cheia. E às vezes ele tinha uma alíquota menor a pagar, geraria um débito menor, mas ele está pagando mais imposto porque está com o produto parametrizado, produto genérico. Ou seja, as empresas vão precisar corrigir a venda. A empresa vai ter que corrigir a compra, porque quando você compra, você passa a tomar crédito nas entradas de serviços tomados e produtos comprados. Só que você só toma crédito se você comprar da empresa correta. Ela tem que estar no regime tributário adequado para você tomar crédito. Ou seja, vai ter que olhar para o planejamento tributário, vai ter que olhar para o setor de compras, vai ter que olhar para o financeiro. Veja que é uma mudança estrutural das empresas. A reforma tributária não é tributária, ela é econômica e financeira. Aí está a armadilha. Os contadores, empresários estão achando que é só uma mudança de impostos. E o brasileiro ficou muito mal acostumado, Thiago, que é o seguinte: qualquer mudança que o governo traz, o empresário pensa o seguinte: o contador vai dar um jeito. Foi assim que aconteceu nos últimos anos. O E-Social, o contador deu um jeito. O próprio SPED, como um todo, deu um jeito. Bloco K deu um jeito. FDRI, FR4000, o contador deu um jeito. O empresário não muda quase nada na vida dele. A reforma tributária não tem como o contador dar um jeito sozinho. Porque muda preço de compra, preço de venda, fluxo de caixa, enquadramento tributário. Então, aqueles contadores que não se prepararem, de entenderem isso, o método, eles vão ficar para trás. E por isso que buscar mentores especializados no assunto é muito importante. Então, a dica prática que eu dou, estou contextualizando para você poder entender, contador, quão profunda é a reforma tributária. Não sei se você já tinha tomado consciência disso, mas ela é muito mais do que trocar impostos federais, PIS e COFINS por CBS. Muito mais do que isso. É mudar o jeito que as empresas funcionam. E se muda o jeito que as empresas funcionam, muda o jeito que a tua empresa contábil funciona também. Muito bom. Ô Pedro, você fala com muitos contadores aí o tempo todo, né? Tá diante de contadores que fazem as coisas darem certas,
que fazem as coisas acontecer, aqueles que querem realmente, né? Porque é aquilo que você falou, tem que entender quem quer e quem não quer, né? Porque muitas vezes, inclusive tem uma outra frase que a ignorância, ela às vezes é melhor às vezes a pessoa prefere a ignorância do que a realidade, né? Porque a realidade é essa, se você não seguir o caminho, você não vai ter sucesso, e às vezes é melhor ser ignorante porque não quer enxergar a realidade. E você está diante disso, né? De muitos contadores que estão tendo sucesso, que está fazendo dar certo. Se você pudesse hoje instalar um chip na cabeça de cada contador no Brasil, de todos os contadores do Brasil, qual seria para que ele realmente conseguisse, né? Qual que seria esse chip, essa ideia para que ele conseguisse se desenvolver? Uma única coisa, talvez assim. Se eu pudesse fazer um único pedido para o meu filho, para o Dom, para minha filha Pérola, escolha os ambientes onde você está. Que é até uma lição bíblica, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és. E por que eu digo isso? Porque para você ter novos resultados na sua vida, você vai precisar de novas ações. E essas ações, elas só acontecem quando você está diante de novos conhecimentos, de uma nova mentalidade. As suas ações são consequências daquilo que você pensa. E a gente, especialmente em vida adulta, a gente só consegue aprender coisas novas com novas pessoas. E essas pessoas estão em novos ambientes. As pessoas que convivem com você hoje te trouxeram essas informações que você tem hoje. Para você ter acesso a novas informações, precisa de pessoas novas que estão em um novo ambiente. Então, em outras palavras, para você ter mais resultado na vida, resultados diferentes, precisa estar em ambientes diferentes. E não vai ser dentro da sua escritório contábil, da tua empresa contábil, você vai resolver isso. Não vai ser dentro da tua família, não vai ser... Você vai ter que ir para um novo ambiente. Porque esse novo ambiente vão te conectar novas pessoas, que têm novas ideias, vão te fazer ter novas ações e você vai ter novos resultados. Esse é o processo mais poderoso de transformação, que é criando ambientes. Ambientes de pessoas corajosas, ambientes de pessoas comprometidas, ambientes de pessoas que querem fazer a coisa acontecer. Então a minha dica prática é essa, e de alguma maneira, Thiago, o que a gente está fazendo aqui agora é criar um ambiente. Quem está assistindo a gente online está num ambiente diferente. Talvez a gente está falando assuntos que você não tinha parado para pensar dessa forma. Você está ouvindo a gente, você está participando junto com a gente, comentando. Isso já cria um ambiente. Então o digital, mais uma vez, ele é muito poderoso porque ele permite criar ambientes próprios de pessoas interessadas em assuntos específicos e fazer essas pessoas se conectarem, mesmo que fisicamente distantes. Então a minha dica mais poderosa seria o ambiente. Agora, não tem nada mais impactante, nada mais profundo do que o presencial. Eu quero aproveitar, Thiago, essa oportunidade para fazer um convite especial para os contadores. Eu faço uma única vez por ano um evento presencial nacional. Ele se chama Contabilidade Consultiva ao Vivo. É um evento que vai acontecer, essa edição de 2025, nos dias 25, 26 e 27 de junho, ou seja, depois do imposto de renda. Ela acontece em São Paulo. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, tem mais de 3.300 ingressos vendidos. Mais de 3.300 contadores confirmados para ir nesse mega evento. É o maior evento para empresários contábeis do Brasil. E lá, um dos principais assuntos de debate são reforma tributária, PPO financeiro, inteligência artificial na contabilidade, como prospectar novos clientes, como segmentar. Ou seja, todos esses assuntos que a gente está conversando aqui nesse podcast, você vai encontrar com milhares de contadores que vivem isso no dia a dia e que vão te apresentar novas ideias para você ter novas ações, você ter novos resultados. Então, quero te convidar para estar no Contabilidade Consultiva ao Vivo, inclusive você que é cliente do meu marketing contábil, você tem um super cupom de desconto. Então, o marketing contábil está com a gente como um dos nossos principais expositores, ajudando a gente a acelerar o crescimento de contadores através do digital. E eu quero te encontrar pessoalmente lá. Muito bom, estaremos lá, vai ser muito bom, com toda certeza. Estamos bem ansiosos, nos preparando aqui para fazer esse evento acontecer da melhor forma. Pedro, uma pergunta fora do meu escopo aqui, pessoal. Que eu já queria te fazer há um tempo. Falei, eu não vou fazer nos bastidores não, deixa eu fazer na gravação. Vamos colocar essa pergunta para o público também, que com certeza vai fazer sentido para eles. Eu converso com muitos contadores que estão dentro dos seus programas, né? Já tive palestrando em vários lugares. E esses contadores, cara, eles te amam. O que acontece? Me fala, o que você faz para que esse público tenha esse carinho por você? Gostar tanto, não, quando eu falo de você, lógico, é do seu trabalho, né? Não é como pessoa, não sei, acredito que também como pessoa. Mas o que faz, né? Por que essas pessoas gostam tanto de você, do seu trabalho? O que você faz? Qual que é o seu grande, não sei, talento, digamos assim? Cara, boa pergunta. Eu nunca tinha recebido essa pergunta e, agradeço você pensar dessa forma.
Realmente tem muitos contadores que fazem parte do nosso movimento e que chegam para mim com muita energia e eu consigo sentir essa vibração, esse brilho nos olhos. Mas talvez o que eu faço é isso, é fazer os olhos brilharem de novo. A contabilidade é um negócio difícil de tocar, sabe? Desafiador. É um negócio que cansa ao longo do tempo, você vai se esforçando, você vai cansando dos problemas. E é uma profissão que você é muito solitário. Os contadores até então, eles não trocavam muitas informações entre si. Na maioria das cidades, os contadores nem se falam direito. Muitos contadores veem o outro como inimigo. O que é uma visão completamente errada, porque a gente tem um mercado tão grande que a competição não é com outro contador, a competição é com a gente mesmo. É o meu eu futuro competindo com o meu eu do presente. E o que a gente faz no nosso movimento de contabilidade consultiva é acender essa energia de novo, energizar, acender essa chama, para que os contadores voltem a acreditar neles mesmos, para que os contadores tenham ferramentas, para que eles tenham os parceiros certos do lado, para que eles lutem pelos seus sonhos. Então, eu acho que quando eu ajudo o contador a acender de novo essa chama e lutar pelos seus sonhos, ele fala, caramba, eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E quando a gente junta essa galera num movimento, com milhares de pessoas, você vê que não está mais sozinho. Os contadores não precisam estar mais sozinhos. E nessa fase que a gente vive atualmente, estar sozinho é muito perigoso. Você não sobe uma montanha sozinho. Subir uma montanha sozinho é uma declaração de morte. Você sobe uma montanha com um grupo de escalada. Você tem que ter alguém preparado junto com você, porque você vai cair no chão. É inevitável, todos nós vamos cair no chão. Agora, quanto tempo a gente fica no chão, depende de quem puxa a nossa mão. Quando você está num grupo de apoio, um puxa o outro. Você vai ter um dia mais desanimado, que você vai ser animado por outro. Você vai ter um dia que você vai estar bem, que o outro vai estar... Você puxa. E os contadores, por muito tempo, andaram sozinhos. Eles andaram sem trocar informações entre si, com uma competição desnecessária, quando tem oportunidade para todo mundo que é bom. Então, acho que o que eu faço, na essência, Tiagão, é ajudar as pessoas a crescerem. Com amor. Eu faço realmente com muita paixão. Eu, graças a Deus, há muitos anos eu trabalho porque eu amo, eu não preciso disso, eu faço porque eu realmente amo. E o que mais me faz feliz é ser um colecionador de histórias. O que eu quero são as histórias dos contadores crescendo. E lá no Contabilidade Consultiva Vivo, fico muito feliz que eu vejo centenas deles na minha frente, crescendo, celebrando esse crescimento e se comprometendo no próximo passo. Acho que é por isso. Legal. Eu acredito muito também nesses encontros, né? Nesses encontros de empresários, de um ambiente corporativo, né? Falando de negócios, network, eu acredito muito também que isso realmente ajuda demais. Eu participo muito disso também. E vendo, né, nessas palestras, eu vejo que funciona bastante também para contabilidade. Como você falou, os contadores talvez não, né, passaram a fazer mais isso e os que estão fazendo estão encontrando realmente mais gás, né, motivação para fazer acontecer. E, cara, muito legal aí tudo que você faz. Realmente a gente vê, eu vendo você fazer o seu trabalho, fazer a sua entrega, eu realmente vejo verdade. O que você me falou agora, que, né, você gosta de colecionar histórias, realmente a gente vê isso em você, vê essa verdade, vê essa paixão em fazer isso acontecer, realmente ajudar a contabilidade. E é algo que a gente tem aqui também, a gente é a nossa força aqui, né, a nossa cultura é de excelência. Então, nós não é suficiente para nós quando a gente entrega algo e realmente não traz resultado. E marketing só funciona com excelência, né? Marketing é algo que precisa ser feito de forma excelente mesmo. Se for feito mais ou menos, não vai dar resultado, porque marketing precisa destacar, precisa ter destaque, precisa chamar atenção, precisa tocar na dor, né? Então, a gente entende que é só com excelência. Então, a gente sempre se baseia nisso e estamos num caminho aí que, graças a Deus, estamos ajudando muitos contadores também a se desenvolver, a crescer com nossas estratégias de marketing. Eu quero agradecer, inclusive, Thiago, você e todo o time do meu marketing contábil, porque todo esse impacto que a gente faz no mercado contábil só acontece graças ao apoio de empresas como vocês. O evento Contabilidade Consultiva ao Vivo, ele reúne milhares de contadores, ele tem um custo super acessível, porque empresas como vocês estão lá financiando esse evento. Vocês não só financiam o evento, como vocês aceleram o crescimento dos contadores. Os contadores vão precisar ter um bom site contábil, vão precisar ter um posicionamento digital. O crescimento só vem se ele fizer várias coisas bem feitas. E a gente faz isso juntos. Então, eu estou aqui muito feliz de poder, junto com você, estar levando conhecimento para os contadores e poder mostrar que existe um caminho de mais prosperidade, de mais energia, de mais riqueza, se ele andar bem acompanhado. Acho que esse é o segredo. Respondendo aquela tua pergunta, a dica que eu daria para os meus filhos seria isso: esteja nos ambientes certos, isso muda tudo. Que legal, muito bom bater esse papo
de empreendedor aí com você. Prazer, meu amigo. Pedro, puta, que legal, que aula, muito bom essa nossa conversa. Com toda certeza me ajudou muito, com toda certeza vai ajudar outros contadores. E para os contadores para os contadores que estão nos assistindo, onde eles te acham, fala um pouquinho como que eles acham você nas suas redes sociais, nos seus canais. Obrigado pela oportunidade mais uma vez por estar aqui com você. Você, contador que está nos assistindo e chegou até o final, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está aqui por acaso. Nesse vídeo, talvez as pessoas que chegam no início e algumas vão abandonando no meio do caminho. Você que chegou até o final, você está mostrando comprometimento. Comprometimento não só de boca, de falar. Comprometimento com agir. E esse é o comprometimento mais poderoso. Então, eu quero reconhecer você por estar até aqui. Isso fala mais sobre você do que sobre mim. Mais sobre você do que sobre o Thiago. Fala sobre que tipo de pessoa você é. E eu posso afirmar, você vai ter muito sucesso na tua vida se você mantiver esse comprometimento como você está tendo agora. Eu quero te convidar a gente continuar essa conversa. Todo dia nas minhas redes sociais, a gente ajuda contadores a crescerem, a conquistar novos clientes, a aumentar faturamento, a ser um líder melhor, a implementar tecnologia, gerenciar processos, a crescer o seu negócio contábil. Então você vai me encontrar lá no Instagram, no @Contabilidade Consultiva, e aqui também no YouTube, no canal Contabilidade Consultiva. Eu vou te convidar a assinar esses nossos canais, acompanhar a gente, para que você continue nessa escalada de crescimento. E eu espero te ver pessoalmente nesse único evento anual que eu faço, que é o Contabilidade Consultiva ao vivo, porque lá estarão os contadores mais comprometidos em crescer, contadores como você. Eu quero te encontrar lá. Dias 25, 26, 27 de junho, Transamérica Expo Center, São Paulo. Muito bom, estaremos lá juntos nesse grande evento. E para você que nos ouviu até aqui, se teve alguma grande sacada, alguma grande ideia, compartilhe esse vídeo com seus colegas contadores. E também vou pedir para você comentar aqui se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você achou que realmente faz sentido para o seu negócio contábil. Com toda certeza eu vou gostar de ver, Pedro também. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.